mais fresquinho. Obrigado, Eduardo. Queridos, nós estamos numa série de mensagens e nós temos aprendido o que é ter uma vida enraizada no Senhor. Quando nós pensamos nessa perspectiva do estar enraizado, estar fixo, estar de pé, estar conectado a algo. E nós tivemos uma palavra muito abençoada semana passada, trazida aqui pelo nosso pastor Lincoln. Eu liguei mais cedo aqui, eles estavam indo para a igreja, né, todos felizes pela oportunidade que o Senhor tem dado. E eu particularmente acho que ele, além da responsabilidade de precisar deixar os meninos, ele merecia sentar um pouquinho e poder ouvir e poder ser ministrado também. Eu tenho certeza que ele vai estar muito feliz. Se eu não me engano, ele vai participar dos 2 cultos lá, né? Vai ter algumas reuniões também, mas graças a Deus que eles chegaram. Mas como eu falei, irmãos, na semana passada, o pastor Lincoln nos trouxe uma mensagem muito abençoada. Deus falou profundamente ao meu coração. Eu tomei algumas decisões no domingo e durante a semana, coloquei em prática e me senti extremamente abençoado. Mas eu gostaria de convidar vocês a abrirmos as nossas Bíblias em João 15, do 1 ao 16. João 15, do 1 ao 16. E nos diz assim a palavra do Senhor. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou ler alguns versículos e eu vou estar citando para vocês, para ficar mais fácil. E aí eu faço um apanhado do contexto, tá? Diz assim a palavra do Senhor, João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu tenho uma tese, antes de ir para o seminário, eu sempre falei isso. Nós não sabemos fazer escolhas, irmãos. Eu já comprovei isso em vários momentos. Às vezes você é levado a escolher um prato, porque ele ficou muito bonito no cardápio. Às vezes você escolhe, sei lá, um sorvete, uma roupa, por causa da cor. De repente, quando você chega em casa, parece que o espelho lá da loja não fica legal, né, Camila? Parece que o espelho da loja não é o mesmo que você tem em casa. E eu louvo a Deus, irmãos, por essa dependência santa, por essa necessidade que nós temos de, vez por outra, nos achegarmos a Deus, estarmos em Deus. Porque a gente não sabe fazer escolhas, a gente não dá conta de ficar em pé sozinho. A gente necessita de Deus nas nossas vidas. E especificamente esse versículo, ele traz a essência daquilo que, movido pelo Espírito Santo, João quer nos ensinar. E Jesus está falando mais uma vez o que ele é. E ele usa a parreira, o pé de uva, como alguns costumam dizer, para demonstrar, através de uma lição, talvez rural, mas para nos ensinar a importância desse ensinamento, do permanecer, do estar em, e mostrar que eu preciso estar, porque se eu não estiver, se eu não estiver conectado, eu não vou conseguir fazer aquilo que Deus deseja que eu faça. E o texto fala. Qual é o desejo de Deus para nós? É que a gente dê muito fruto. Mas para que isso aconteça, eu preciso permanecer nele. Isso é lógico. Tira um galho da planta sadia. Se aquele galho não for enxertado, ou não for grudado, amarrado, colado ali novamente na planta, ele vai secar e vai morrer. Versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto.
e que esse fruto permaneça. Não seja um fruto que dá só numa estação, mas que seja um fruto eterno. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É como a árvore plantada, como diz o Salmo 1, de 1 a 3. Plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, nos diz a palavra. E tudo o que ele faz prospera. E lá o salmista também está falando da diferença entre aquele que está e que pertence a Deus e que não pertence a Deus. Dos ambientes, dos momentos, dos tempos, dos lugares onde aqueles que são dele são plantados. E algumas terras não foram feitas para nós, irmãos. Nós não fomos feitos para estar em determinados lugares. Eu não sei se você já teve a sensação, esse lugar não é para mim. Eu preciso ir embora. Não tem a ver com o que eu creio, não tem a ver com o que Deus quer de mim. Mas, irmãos, olhando para esse texto, a gente percebe e a gente experimenta isso desde a pré-escola. Eu não sei quantos de vocês já fizeram aquela experiência de plantar o grãozinho de feijão lá no algodão. E a experiência é válida quando você esquece de regar o algodão e de repente você chega lá, o algodão está todo manchado. E quando você olha, a semente meio que quis vingar, mas faltou alguma coisa, ela morreu. Aí é frustrante. É só plantar de novo, cuidar direitinho, regar no momento certo. Ela precisa de luz também. Porque para que uma planta cresça, a gente aprende lá em ciências, né? Ciências da natureza. É necessário que ela tenha um lugar onde ela possa se fixar, um lugar onde ela receba os nutrientes. Ela precisa de luz. Mas aqui nesse texto, nós continuamos aprendendo a importância de estarmos enraizados e de percebermos a importância de termos raízes profundas. Pastor, mas como é que isso acontece? O que é necessário? Muitas vezes, irmãos, isso vai ser desafiador. Mas a palavra de Deus nos mostra o segredo. E o segredo é estar. O segredo é permanecer conectado em Deus e em sua palavra. Nada tão difícil de entender. Talvez seja mais fácil entender do que colocar em prática. Porque a gente é desafiado o tempo inteiro. Assim como uma plantinha que experimenta as intempéries do tempo, chuva, sol demais, nós também experimentamos situações adversas. E dependendo do solo onde eu estou plantado, aí você deixa um pouco de lado a experiência do algodão, de algo que está sendo assistido, mas de uma planta que foi plantada e ela precisa crescer em um determinado terreno. E dependendo de onde ela foi plantada, ela vai experimentar instabilidade, ela vai precisar aprender o que é ter firmeza, ela vai precisar entender e aproveitar a situação quando a terra, a água, o solo estiver favorável, para que essas raízes sejam aprofundadas. E pensando no texto, pensando em tudo aquilo que tem sido sequenciado aqui, hoje eu gostaria de levar vocês a pensarem a respeito do chamado da sua vida. E o chamado da sua vida e da minha vida é para que a gente tenha uma vida frutífera. Observe que a ênfase agora é na raiz, mas a ênfase agora também é no propósito, no porquê a planta precisa estar ali para que dê fruto. E a palavra de Deus nos ensina e diz que é para dar muito fruto. E quando nós pensamos em frutos, irmãos,
essa experiência dos meninos terem ido para o college. Está sendo assim, se eu pudesse monitorar o João, eu já fui para o Instituto Bíblico também, e tudo que eu falei, ele tem falado comigo o tempo inteiro: pai, eu estou só comprovando aquilo que você já tinha me antecipado. Mas é diferente quando alguém fala, é diferente quando você vai lá e você constata, você experimenta. Nós chegamos a escrever verdadeiros jornais um para o outro, confidências de pai e filho, e até na parada dele um pouquinho em São Paulo, ele já está em São José dos Campos, chegou agora no meio da tarde, o pastor Lincoln já o pegou, já está em casa, e ele já foi passou em casa, mas já foi para a igreja, eles estão na igreja. Mas quando você ouve e você começa a constatar, como se fosse uma experiência ao contrário, você já sabe, mas você vai experimentar agora, diferente de você experimentar e relatar o que está acontecendo. Você é capaz de perceber o propósito. Ele saiu e falou assim: pai, eu gostei muito de São Paulo, mas esse lugar não tem nada para mim. Eu vi um monte de novidade, vi um monte de coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha experimentado, completamente diferente dos lugares onde eu já morei, no Ceará, no Goiás e em Brasília. É um lugar completamente diferente, mas eu provei. Quando eu fui compartilhar com a Adriana a respeito do que ele tinha falado, a Adriana falou assim: amor, é diferente quando você sabe quem é o Deus da sua vida, quando você sabe aonde você foi plantado. E a ideia, irmãos, é que se você está totalmente enxertado em Jesus, que é a videira verdadeira, ele diz, é inevitável, irmãos, ele diz que você vai produzir muitos frutos. E esses frutos serão palpáveis e farão com que as pessoas pensem: é isso que você quer dizer quando você diz que é cristão? É assim que um cristão vive? E esse texto, além de confirmar aquilo que nós já sabemos, ele nos desafia a nos avaliarmos o tempo inteiro, para ver se nós continuamos, se nós permanecemos em Jesus. E como o texto diz, esses frutos não podem ser poucos frutos, precisam ser muitos frutos, e esses frutos eles precisam durar, esses frutos precisam ter semente, para fazer com que outras gerações experimentem esses frutos e essa planta que é Jesus. Nós estamos falando, irmãos, o pastor começou falando a respeito do primeiro ciclo, porque depois que a planta ela começa a germinar, a primeira coisa que começa a aparecer é as raízes. Só que agora nós estamos sendo levados a pensar numa planta que já tem raiz, já está fixa, ela já sabe onde ela foi plantada, mas há uma preocupação dessa planta em produzir frutos. Mas ela sabe que para ela produzir frutos, esses frutos não vão vir dela mesma. Esses frutos vai depender de toda a alimentação que as raízes enviarem através dos ramos até a esses frutos. E quando nós somos levados a pensar nisso, nós chegamos na parte assim, onde parece que acontece o clímax do propósito dessa planta, dessa semente que foi plantada, que é frutificar, mostrar para as outras pessoas uma utilidade. Lembra que o pastor falou aqui, quando Jesus chegou até a figueira, e quando ele chegou lá, ele não encontrou frutos. Mas pastor, pelo contexto, sabes que não era tempo de dar fruto, mas a figueira demonstrou flores,
ela começou a demonstrar características de que ela estava pronta para produzir em algum momento. A floração e a frutificação não acontece num instante só, assim como de repente a mangueira que frutifica, numa semana você tem manga, na outra semana todas caíram no chão se você não aproveitou bem. Senão só no ano seguinte. E ele foi lá e ele não encontra frutos. Quando ele... Você não come as folhas, você não morde o caule, né? Você experimenta o fruto. Porque quando Deus criou as plantas no jardim, ele falou, ó, isso que eu criei tem uma utilidade. É para que vocês sejam alimentados, para que os animais também sejam alimentados. E a gente olha esse texto e vê a ideia do propósito. O que Deus está nos fazendo pensar hoje é: que fruto eu tenho produzido? Quais são os frutos que eu tenho produzido? E não pode ser só um. Porque a gente é levado muitas vezes, irmãos, a achar que se eu fizer a minha parte, se eu vier pelo menos no domingo na igreja, pronto, eu já fiz a minha parte. A gente costuma dizer e brincar que a gente tem até a roupa de ir para a igreja. Como se a gente precisasse se preparar para dizer, eu fui lá, bati meu ponto, cumpri minha responsabilidade e está tudo ok. Quando olhamos nesse texto dos versos 5 a 8, nós vamos aprender a primeira lição, irmãos. Eu gostaria... Você pode colocar aí os versos de 5 a 8? Por favor. Nós vamos ler os versos de 5 a 8. 4 versículos. É João 15. A partir do versículo 5. João 15, a partir do versículo 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Pode passar. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Por último, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Irmãos, a ideia de permanecer é criar vínculo. Eu lembro que na minha adolescência, uma vez falaram assim, a gente estava num determinado bairro da cidade, um bairro bem perigoso da minha cidade, até um pouco mais distante da cidade, na época, hoje já está no meio da cidade o bairro, mas eu lembro que um dia alguém chegou e falou assim, tinha eu e mais 2 com o pastor, aí alguém falou assim, pastor, tem uma mulher endemoniada ali. Lógico que os jovens olharam uns para os outros e falaram, pronto, ferrou, a casa caiu. E aí alguns disseram, pastor, eu vou ficar aqui na intercessão. Eu vou ficar aqui na intercessão. Você vê, o irmão da igreja está enviando o pastor, né? Aí o senhor vai lá, expulsa, depois você me conta como é que foi ele, negativo. Vamos lá. Irmãos, é impossível. Por que eu contei essa experiência? É impossível você ter intimidade quando você terceiriza aquilo que você precisa experimentar em Deus. O poder de Deus. O nome de Jesus. Que tem poder e tem autoridade para pôr todo e qualquer demônio no seu determinado lugar, seu devido lugar, no inferno.
E alguns já foram pedindo perdão a Deus até chegar à casa da pessoa. Com medo. Assembleiano, vou ser envergonhado. O capeta vai dizer tudo que eu fiz, tudo que eu aprontei. Não tem como, irmãos, não tem como a gente construir intimidade com Deus quando eu terceirizo aquilo que é responsabilidade minha experimentar em Deus, viver em Deus. Observe que antes mesmo de Jesus dizer o que é que os discípulos tinham que fazer, ele diz que eles têm que conviver com Jesus, eles têm que ter intimidade. Quantas vezes Jesus questionou os discípulos e disse assim, vocês já estão tanto tempo comigo, vocês não me conhecem ainda? E a gente percebe, irmãos, que essa necessidade de ter essa intimidade com o Senhor, não a intimidade de religiosidade, sabe a ideia de, fulano, você vai lá no Banco do Brasil, eu tenho um conhecido que vai poder te ajudar, fala meu nome. Não é a mesma coisa de você conhecer a pessoa que está lá, que você tem intimidade. Você já convidou ela para tomar café na sua casa ou jantar. De repente a pessoa vai estar num dia ruim e ele vai dizer, não posso fazer nada por você hoje. Mas quem conhece a Jesus, a gente viu no texto ele dizendo, vocês podem pedir o que quiserem e vocês vão ter de mim. Irmãos, Mateus 6, versículo 33 nos garante, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Olha o convite de Jesus, dizendo, antes de fazer qualquer coisa, antes de pensar, antes de experimentar qualquer coisa, vocês precisam me conhecer. E o chamado é um chamado à intimidade. Encontrar a Deus é o primordial. É o primeiro chamado das nossas vidas, irmãos. Deus nos chama para termos uma conexão. Hoje a gente fala tanto nessa palavra, né? Depois começou essa era da tecnologia, se tem uma caixinha aqui, inclusive ela está até desligada, e essa caixinha conecta o sinal de lá até aqui à frente. Ela está desligada. Se ela estiver desligada, o sinal aqui na frente não vai ser um sinal bom na conexão do Wi-Fi. A gente consegue entender isso, irmãos. E a gente consegue experimentar isso na prática quando tem um aparelho desligado, ou de repente quando você esqueceu de pagar o boleto da internet. Não tem conexão. Aí a palavra de Deus fala que nós precisamos ter. E olha como muitas vezes o mundo, o diabo, o próprio coração da gente se desconecta do que a palavra de Deus nos ensina. A ideia do estar perto, do permanecer, do estar junto. A palavra de Deus, irmãos, diz e nos ensina em vários versículos da palavra de Deus que nós nunca encontraremos a satisfação se nós não entendermos que o que nos dá a satisfação é o que Maria experimentou na prática. Marta, preocupada em receber Jesus, Maria fala assim, eu quero ficar aqui com ele. Quantos pregadores eu já ouvi dizendo, Marta era preguiçosa, Maria era preguiçosa, Marta era esperta. E a ideia não é essa. É eu saber o que é prioridade, o que é importante. E naquele momento, Maria, como uma expertise espiritual do céu, o mais importante é estar aqui com ele. Lavar prato, fazer comida, eu vou fazer o restante da minha vida. Mas estar com Jesus. E ele já tinha anunciado que ele permaneceria pouco ali no meio das pessoas. O que a palavra de Deus nos ensina, e hoje eu estava falando com a Adriana que o João, os meninos, eles vão começar a experimentar isso. E quem já experimentou sabe do que eu estou falando, irmãos. O que é construir uma vida no secreto com o Senhor.
O que é você estar em oração, o que é você perceber o mundo espiritual no lugar onde você chega, o que é você entender que você está conectado com Deus o tempo inteiro, que tem alguma coisa errada, que de repente você precisa fazer alguma coisa. Mas nessa perspectiva de ter intimidade com Deus, nós aprendemos duas coisas nesse texto. Primeiro, a prioridade do amor se torna a motivação das nossas vidas. Eu não estou porque eu preciso dele. Eu estou porque eu o amo. Já recebeu alguém que você ama muito na sua casa? Eu sou o filho de uma cearense que é fantástica, extraordinária, principalmente no que diz receber as pessoas. Chega a constranger em amor. Mas quando é alguém que ela ama de verdade, os quitutes são melhores, a roupa de cama é mais cheirosa, mais engomadinha, mais passadinha. Irmãos, é o prazer de estar porque eu amo, não porque eu preciso. E a ideia de ter uma vida religiosa não é uma ideia de quem tem intimidade, mas é alguém que só vai quando precisa, só vai quando necessita. Deus nos mostra a história que está se revelando na terra. E Ele nos unge, irmãos, com um propósito, para que a gente vá e cumpra o plano dele, de Deus. E você entender que, como eu entendo, que não é um emprego, mas é um privilégio estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Eu vou citar o João o tempo inteiro, porque essas coisas estão muito frescas no meu coração. Essa semana ele falou assim: pai, entraram em contato no grupo e falaram assim que vão precisar de 3 pessoas para pregarem. Eu sempre fui muito tímido, irmãos. E quando eu estava no Instituto Bíblico, no seminário, quando falava assim, quem vai pregar? Eles. Aí ele falou assim, o que o senhor acha de eu apresentar um dos meus sermões que eu já te mostrei? Você acha que eles vão escolher, pai? 3 pessoas vão pregar. Eu queria ser um dos 3. Irmãos, eu olhei e falei, Jesus, louvado e engrandecido seja teu nome. Falei para ele hoje aqui. Ele falou assim, quantas vezes a mãe, eu, reclamamos, falamos, orientamos. Ele falou assim, pai, meu apartamento é lindo, os móveis estão novinhos, tudo cheirosinho. É aconchegante. Pai, e o banheiro? E o chuveiro? Aí quando eu estava assim pensando, eu vou ficar uns 15 minutos aqui, eu lembrei que eu vou pagar a conta. Aí eu lembrei, não, eu tenho que tomar banho rapidinho. Aí ele falou que foi usar o banheiro, de repente, meio que, os homens sabem do que eu estou falando, meio que não foi no lugar onde ele queria. E em casa ele não preocupava, a mãe limpa, o pai limpa. Aí ele pensou, sou eu que vou ter que limpar. Eu falei, Senhor, muito obrigado, o Senhor vai me devolver um filho curado, novo. Irmãos, essa intimidade de você, porque é com seu pai você poder falar de coisas que você teria vergonha de falar com outras pessoas. Irmãos, Deus quer saber do seu dia. Eu já acordo falando, Senhor, bom dia. Deus não dormiu um instante. A palavra de Deus nos ensina isso. Como se ele tivesse dormido, mas a sensação de que tem alguém comigo, meu amigo está comigo. Quantas vezes o pastor Lincoln já expressou, o meu amigo Espírito Santo, ele enche a boca para poder falar. Não é um Deus de história, não é um Deus simplesmente que eu ouvi falar porque eu pertenço a uma religião, a uma igreja, e às vezes eu tenho orgulho de dizer, eu sou protestante, eu sou evangélico. Mas é de você ter uma intimidade, buscar ao Senhor, como Mateus 6,6 nos ensina. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Entende o que é estar enraizado? Os frutos que eu vou conseguir enxergar são coisas que naturalmente, normalmente, humanamente eu não faria. Eu vou sentir prazer em orar. Irmãos, quem não veio na sexta-feira perdeu. 2 devocionais maravilhosas. Nós tínhamos
pouquíssimas pessoas aqui na reunião de oração, mas é aquilo, né? Pode ficar em paz, estava aqui quem Deus queria que estivesse. Se você não veio, não estou querendo enxertar no seu coração uma culpinha, não. Mas foi uma bênção, o compartilhar. Deus, Ele deseja aproximar-se de você e revelar o amor dEle por você. Quantas orações você já fez e Deus respondeu imediatamente, você ficou assim, boca aberta, você falou assim, Deus me ama. Só que a gente é tentado a pensar que Deus só nos ama quando Ele é favorável a mim. Para eu entender o que é ter uma intimidade com o Senhor, eu vou perceber às vezes que um puxão de orelha, o chamar de atenção, me lembrar de alguma coisa que eu deixei de cumprir, é o amor de Deus por mim, velando, assim como nós fazemos com os nossos filhos. Esse secreto, essa intimidade vai fazer com que o meu e o seu coração vá tendo pensamentos, vá comprovando, vá chegando a conclusões. Uma das coisas que eu mais pedi a Deus é, Senhor, dá experiências aos meus filhos contigo. E desde que o João saiu na sexta-feira, o que eu tenho escutado é, Pai, Deus é surpreendente. Deus é surpreendente. Deus é surpreendente. Ele, Pai, como é que vai ser? E a questão financeira? Filho, vai. Quando a igreja envia, Dani sabe do que eu estou falando. Irmãos, hoje o pastor Lincoln falou isso para mim. Um dos amigos que estava com ele foi até o Arujá para se encontrar com um grupo de pastores. E uma das coisas que eles falaram, uma constatação, nós nunca estaríamos juntos aqui, comendo o que nós estamos comendo, falando sobre o que nós estamos falando, se a gente não pertencesse a Deus. Então, essa intimidade com Deus vai fazendo com que a gente vá constatando o amor, o cuidado, as conexões que Deus vai fazendo de pessoas que Ele traz para perto de nós ou de pessoas que Ele distancia de nós para nos ensinar coisas boas e ruins. E quando a gente pensa nessa questão de intimidade, nós vemos com Jesus que o que Deus deseja nos ensinar na prática é que nós precisamos reorganizar as nossas prioridades. Pensar no que são princípios, e princípio é tudo aquilo, a gente tem aprendido aqui, é tudo aquilo que não se negocia, que é a sua base. Você fala assim, eu não posso abrir mão disso aqui, porque é importante demais. Se eu abrir, eu me descaracterizo como pessoa. Como a gente costuma dizer e como a gente ouvia dos nossos pais, meu pai me ensinou assim, eu não abro mão disso. Você não vai me ver fazendo isso. Isso é princípio. Mas por outro lado, a gente tem alguns valores que a gente vai aprendendo, que às vezes a gente abre mão, e que são esses valores também que norteiam como uma bússola, nos indicando o caminho. E o que Deus quer nos ensinar, irmãos, não é ter simplesmente uma vida superficial, onde eu tenho os valores. Mas eu negocio toda hora, porque vai depender de como. Alguém já perguntou para você? Acontece isso direto com o pastor. Pastor fulano é da sua igreja? Aí você fala assim, primeira coisa que vem no seu coração, depende. Depende do que você vai dizer, o que é que ele estava aprontando, né? Na prática é assim, mas assim, a ideia é que eu não abra mão e tenha a palavra de Deus, no lugar de eu ter princípios, eu ter valores, que eu negocio. A palavra de Deus nos ensina princípios que são inegociáveis. Não depende da minha religião, depende do Deus que eu creio. Irmãos, nós estamos no lugar, Brasília é o lugar das maracutaias. Se você se vender, você pode ficar rico da noite para o dia. Eu conheci pessoas na minha cidade que eram, como diz meu pai, lascados, literalmente. E essas pessoas são milionárias porque venderam a alma, venderam os princípios. Os amigos já não são os mesmos amigos.
O que o pai e a mãe ensinou já não é a mesma coisa. Só, irmãos, nós não estamos falando de ensinamento de pai e mãe, nós estamos falando de algo que Deus projeta no nosso coração. É mais íntimo, é mais profundo. E o que nós aprendemos aqui é que nós não podemos viver apenas tendo valores. Um exemplo. Meu princípio na família é a fé. E o seu? Mas quais são os outros princípios que você tem e que de repente você abre mão? Tem algo que Deus vai te ensinar, foi programado, foi orado, um grupo planejou, é vontade de Deus, Deus mostrou isso, abriu as portas. Aí você fala, nossa, bem no dia que eu marquei a programação tal, e aí você começa a perceber na prática que tem algumas coisas que não são importantes para você. Que um momento de buscar, um momento de ter intimidade com Deus, como nós tivemos na sexta-feira, sem querer causar culpinha no seu coração, é um momento para a gente estar com Deus. Irmãos, o que nós colocamos no início, nas fundações, são os princípios e são os nossos valores. E esses princípios e esses valores têm grande importância nas nossas vidas. Porque eles afetam, eles têm uma responsabilidade muito grande com o final. Deus quer construir nas nossas vidas, na minha e na sua vida, fundações com os ingredientes certos. E a própria palavra de Deus já nos indica. Jesus, ele é a rocha. Mas pastor, ninguém planta em rocha. Em Jesus você pode plantar. Colheita garantida. O seu sistema de raízes, seu mundo interior, é um relacionamento pessoal com ele, marcado pela intimidade, pela dependência, pela fé. Tudo aquilo que o mundo demonstra e diz é fracasso. Ou isso aí de repente é algo que vai deixar você frágil. Os valores do mundo, os valores lá de fora são completamente diferentes do que a palavra de Deus nos ensina. Quantos jovens eu já vi, eu trabalho com jovens na clínica, quantos jovens eu vejo dizendo assim, eu só estudo se for na UNB. Aí vai lá para a UNB, servir a Deus, mas foi para lá no momento onde as raízes estavam começando a se aprofundar. E chegou lá, não sabe mais nem que fruto vai dar. Não sabe nem se vai dar fruto. Muitos se perdem, porque deixam que aquilo que o mundo ensina seja mais fácil, entre com mais facilidade, tenha mais intimidade com você. E a gente está nadando contra a correnteza o tempo inteiro, irmãos. Se vocês convivessem com as pessoas que eu convivo na segunda, na quarta e na sexta, pessoas completamente marcadas por estilete, faca, no punho, nas coxas, nos braços, pessoas lindas, inteligentíssimas, que o diabo tem dito e ditado para eles que eles não são ninguém, que eles não são nada, que eles são incapazes, que eles não são inteligentes, que eles não são amados. Porque eles foram plantados e têm sido plantados nos lugares errados, e nós não conseguimos chegar e alcançar essas pessoas com os frutos que Deus tem nos feito dar. Onde se encontram esses ingredientes? No secreto, na sua intimidade com Deus, onde ninguém te julga, onde você tem as suas conversas com Deus, na oração, na leitura da palavra. Eles vão ser essenciais. E nós vamos estabelecer um sistema de raízes saudáveis quando isso acontece. Eu vou ter noção de que eu vou produzir frutos, porque o lugar onde eu estou firmado é no lugar certo, é num lugar duradouro, é em Deus. Além de ter intimidade, irmãos, para você desenvolver raízes
profundas, onde você tem intimidade com o Senhor. No versículo de 1 a 3, pode colocar aí, Gabriel, por favor. João 15, de 1 a 3. João 15, de 1 a 3. Olha o que é que o texto diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Pode passar. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Olha o que é que o texto diz, irmãos. O texto diz que os discípulos estão prontos. Vocês estão prontos. Vocês vivem os princípios, vocês têm intimidade com o Senhor. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso abraçar o processo. Essa é a segunda coisa que nós vamos aprender. Eu preciso decidir abraçar o processo. Além do tempo de criar raízes, também existe o tempo da poda. Eu não posso podar no tempo que não é para podar. Eu não posso podar quando está faltando semanas, já estão começando a criar os cachos. Eu tenho que podar antes. E nas minhas pesquisas, geralmente você poda 5 dedos, deixa os galhos mais fortes, 5 dedos daqueles galhos que vocês acham que tem condição, você acha que tem condição dele vir frutificar. Aí você poda e ele começa a brotar de uma forma abençoadora. Nem sempre, irmãos, o estar com Deus vai dizer que a gente vai estar crescendo o tempo inteiro. Em alguns momentos, hoje eu vinha pensando a respeito disso. Eu gostaria de aproveitar e pedir licença a Dani, mas assim, você fica questionando, não sei se foi uma das coisas que você colocou, eu quero entender por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo. Aí, de repente, essa semana o Saulo... Tem umas coisas na vida da gente, irmãos, que a gente às vezes não consegue entender, mas que são necessárias. A gente não entende no mesmo instante, mas a gente vai entender depois. Planos, projetos que a gente faz, coisas que Deus está fazendo na nossa vida, e Ele permite que aconteça porque Ele tem um propósito. O propósito é que a gente dê fruto, o propósito é que a gente esteja preparado, o propósito é que a gente consiga fazer o que é a vontade dEle. Mas às vezes a gente precisa errar para poder acertar depois. A gente já testemunhou isso aqui. Às vezes a gente vai precisar constatar algumas situações difíceis, algumas derrotas. E com isso a gente vai crescer, a gente vai adquirir sabedoria, a gente vai adquirir caráter, fé, resistência, força e muito mais. Crescer nem sempre é confortável, mas é necessário. Observe que Deus tem uma expectativa em nós, e a expectativa de Deus em nós é que a gente vai ter fruto. E quando eu não consigo entender o que Deus está fazendo, e aí eu começo a me debater, quem vai sofrer sou eu, porque eu vou ser podado do mesmo jeito. De repente, quando Ele vier para me podar, eu vou remexer e vai cortar um pedaço que vai me doer mais. Há um tempo certo para tudo. Eclesiastes 3:3 nos ensina isso. Não adianta querer pular ou acelerar etapas. Não adianta, irmãos, querer resistir a lições. A gente pode citar N personagens da Bíblia que passaram pelo processo, por coisas e situações vexatórias, que inclusive eles tiveram que escrever depois. Jonas fugiu, Jonas desejou o mal, Jonas fez algo para Deus assim, de qualquer jeito. Aí Deus falou, passou, agora escreve e vai ficar registrado e muitas pessoas vão ficar sabendo o que você fez.
Até as nossas vergonhas, irmãos. Às vezes Deus expõe, porque Ele tem um propósito e Ele quer que cresçamos. Desejar estar vivendo o processo de outra pessoa é um erro. Porque o outro já está pronto para frutificar. E você fala assim, Senhor, eu estou no período de poda, mas eu quero a vida do irmão. Eu quero a bênção do outro. E Deus fala, mas hoje não é com você. E às vezes a gente fica se questionando, mas por que, Senhor? E o que a gente escuta de Deus é a mesma resposta que Ele deu para Paulo. Porque sim. A gente aprende que porque sim não é resposta com Deus, é. Paulo, minha graça te basta. Você está reclamando de quê? Você está vivo. Você ainda está falando. Você ainda pode pregar. Misericórdia. Cair em uma dessas ciladas de acelerar o tempo, de resistir às lições, de não aprender. Segundo o pastor Lincoln, um dia o pastor Lincoln estava brabo e aí ele falou assim, você não viu o tanto de cirurgia, o tanto de marca que Deus já fez em você? Aí eu levantei a blusa e falei, ainda tem muitos espaços aqui. Olha só, a ousadia do abençoado do pastor cearense. Irmãos, às vezes a gente fica com raiva e a gente não quer passar pelas lições que nós temos que passar. As necessidades, as faltas. Porque quando nos falta, é difícil servir a Deus quando nos falta. É difícil servir a Deus quando a gente vê o nosso filho dizendo, ou passa assim, dá uma lambida assim fugiu a palavra, no expositor, uma sorveteria. Aí você é levado a pensar quantas vezes. Aí o diabo ainda fica sussurrando no meu ouvido. Para que você estudou tanto? Seus irmãos estão de boa lá. Todo mundo vivendo bem e você aqui, lutando, matando um leão por dia. Mas eu entendo, irmãos, que eu preciso estar no lugar onde Deus quer que eu esteja. Não se deixe levar pelas tentações de pegar atalhos, de pular lições ou desejar que a vida do outro é melhor do que a sua. Sair da sincronia com o tempo de Deus o põe em perigo. Fazer o que não é vontade de Deus te põe em perigo. Não fuja do processo. Não fuja daquilo que Deus tem usado como uma lição, um momento de crescimento. Você está, parece ser duro e difícil ouvir isso. Você, hoje, está exatamente onde você deveria estar. Deus te dá liberdade para fazer algumas perguntas. E as suas perguntas, o Espírito Santo, na sua intimidade, na sua busca com Deus, Ele vai trazer as respostas para acalmar o seu coração e aceitar esse momento, de repente, que você está vivendo. Então, abrace o processo, extraia disso o melhor para a sua vida, e isso vai trazer crescimento. Desacelere o florescer na sua vida, sem causa e sem motivo, porque depois do florescer vem a frutificação. Se você deseja florescer logo, mas você não vai dar fruto nenhum, você está correndo o risco de ser amaldiçoado, como o próprio Jesus amaldiçoou a figueira, por demonstrar que tinha e podia frutificar, mas não era o tempo certo, não era o momento certo. Não se esqueça do que está no Salmo 1, no versículo 3. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Irmãos, quando algo é de Deus, assim como na arca de Noé, no dia que Noé construiu a arca, o próprio Deus enviou os animais.
Não vai ser necessário, de repente, eu sair para procurar os animais. Imagine, irmãos, um casal de cada espécie. O próprio Deus vai trazer até você. Porque você está pronto. Porque Ele preparou você, Ele forjou você. Não nos esqueçamos que o fruto vem no tempo certo, sem esforço, com naturalidade. Mas o tempo de criar raízes pode ser difícil, pode demorar como o bambu, pode ser um tempo de renúncias, de fincar raízes em terras áridas e duras. Mas se é o lugar que Deus o colocou para florescer, você logo encontrará as correntes de água viva, porque o próprio Deus nos prometeu. As maiores árvores são as que possuem as maiores raízes. Para você desenvolver suas raízes, você precisa decidir confiar em Deus, e nós estamos encerrando. A palavra de Deus diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Salmo 9, versículo 10. Todas as chaves para ser bem-sucedido no processo necessitam de um mesmo fator crucial: confiar. Nós precisamos entender que a confiança é o que Deus mais busca enquanto desenvolve nosso sistema de raiz. Eu escrevi uma carta para o João e falei assim: filho, eu te entreguei para Deus, e a sensação de alívio, irmãos, de um voto que eu fiz quando a gente estava planejando ter o João. E eu lembro que antes mesmo da gente ter certeza que a Adriana estava grávida do João, nós já entregamos para o Senhor. E na mesma semana a gente descobriu que ela estava realmente grávida. E 2 pessoas me perguntaram a mesma coisa. 2 pessoas diferentes. Uma da minha família e o pastor Lincoln. Ele falou assim: entregou? E eu falei assim, com muita paz no meu coração: entreguei. E a minha irmã falou assim: e aí, papai? Descansou? Entregou para Deus? Falei: entreguei. E a sensação de dever cumprido, pensando que as mesmas experiências que eu tive com 21 anos, quando Deus me chamou para o ministério, Deus fez com João na mesma idade. Só que eu acho, irmãos, que Ele está anos-luz na minha frente, em relação ao ambiente onde Ele foi forjado, onde o próprio Senhor o preparou. E eu lembro que quando eu saí de Tauá, os meus familiares questionavam, dizendo assim: você está desempregado, você não tem dinheiro, como você vai para Brasília? Para encerrar, eu gostaria de contar essa experiência. E eu lembro que com muita autoridade e atrevimento, porque eu sempre fui atrevido, eu falei para minha mãe e para minha irmã mais velha: se o meu pai chegar para mim e falar que eu tenho que conversar com o motorista do ônibus, que ele vai me levar até Brasília, era a antiga Vipu. Quem é do Nordeste sabe. Era um ônibus, só Deus na causa, irmãos. Os ônibus escolares de Brasília são melhores, os mais ruins são os melhores do que o ônibus que eu vim para Brasília. Demorou 4 dias para chegar aqui. Hoje você faz em 24 horas da minha cidade para cá. E eu lembro que eu falei para minha mãe: mãe, se Deus falar que eu tenho que falar para o motorista, eu vou falar com ele não vai me perguntar nada e ele vai me levar. Aí a minha mãe foi trabalhar, isso era de manhã, quando foi à tarde minha mãe foi trabalhar. E aí ela voltou triste: mãe, tá tudo bem? Ela: tá não. Aí eu falei assim: por quê? Ela falou: Deus quer que você vá para Brasília. Eu falei: por quê? Ela: você já ganhou a passagem. Eu: como assim, mãe? É que às vezes Deus faz a gente falar umas coisas, experimentar umas coisas, mas a gente não sabe como é que vai acontecer. Ela falou assim: eu estava falando para minha patroa da sua ousadia, desempregado, sem perspectiva nenhuma, sem ter lugar para ficar, dizendo que vai morar em Brasília. Aí o filho dela entra falando assim: quem quer ir para Brasília? Meu tio está dando passagem. Irmãos, confiar em Deus é isso. Quando Deus quer fazer, Ele prepara todas as coisas. Eu lembro da minha mãe falando assim:
como é que você vai, filho? Você está nozinho de roupa. Nordestino fala assim, né? Você não tem roupa nova. Mãe, eu não estou preocupado com isso. Aí ela, se pelo menos eu recebesse um dinheiro que eu tenho para receber, Deus falou no meu coração, fala para ela agora que o dinheiro está no banco. E eu falei. Falei, mãe, Deus falou que o dinheiro está no banco. E fiquei assim, batendo na mesa, tipo assim, ela vai achar que eu tô doido. E ela foi trabalhar no outro dia. Antes de trabalhar, ela foi no banco, ela ficou curiosa. Mãe, pode? É certeza. Ela, filho, mas esse negócio está na justiça já tem um tempo. Mãe, o dinheiro está lá. Quando volta minha mãe, um monte de tecido para fazer calça, camisa, meia, cueca. E chorando, e dizendo, eu não tenho mais nenhuma dúvida que Deus quer realmente que você vá. Hoje o João estava falando isso para mim, pai, é incrível. E ele está construindo, irmãos, essas intimidades com Deus. E o melhor de tudo é esse processo do que Deus está fazendo no coração dele. Sabe por quê? Porque isso é tatuado no nosso coração. Não tem como você arrancar, raspar e dizer assim, eu nunca vivi isso. Essa semana que passou, tem uma mulher trans na clínica e ela sofre de um transtorno. Além das escolhas que ela fez, ela vem de uma família cristã, os pais são da igreja cristã evangélica. E propositadamente, querendo dar fruto o tempo inteiro, na minha sala eu coloquei louvores. E ela chegou e ela falou que tem pavor de coisa de igreja, de pastor. Eu falei, onde você foi cair? A pessoa que você é mais próxima aqui na clínica sou eu. A pessoa que mais se preocupa com você aqui na clínica sou eu. E aí ela falou, para você ver. Mas assim, relutante. E aí quando ela começou, eu senti uma presença de Deus na sala. Presença do Espírito Santo de Deus. E de repente ela começou a chorar de urrar. Imagine. Um homem que se diz mulher urrando, desengonçado, feito um trem, chorando. Eu falei, tá tudo bem, tá precisando conversar? Não é nada não. E ela estava ouvindo, ao único que é digno de receber. E aí ela saiu e voltou de novo, e os louvores eu continuei para ficar repetindo, em looping. Falei, se você quiser entrar aqui na sala, você vai ter que ficar quietinho, ouvir o que Deus vai falar ao seu coração. E Deus começou a ministrar no coração dela e ela começou a chorar. E daqui a pouco, eu mudei as canções. E ela falou assim, a Batista da Lagoinha, e começou a cantar. Aí no final, ela se despediu e falou assim, você é fundamental no meu tratamento aqui. Sabe assim, eu não estou distante de Deus. Eu só fiz algumas escolhas. E eu pensando, mal sabe você, que Deus está mexendo na sua alma. E ela falou assim, posso ir na sua igreja depois? Eu falei, claro, mas eles vão me aceitar? Com certeza. Garantir que se você vai continuar fazendo as escolhas que você fez, eu já não garanto. Irmãos, vamos ficar de pé. Se Deus falou ao seu coração nessa noite, eu gostaria que você ficasse de pé. Você baixasse a sua cabeça. Eu tenho certeza que Ele falou porque Ele falou ao meu. Deus está no controle da sua vida. E o desejo de Deus é que você adquira raízes fortes, porque Ele tem forjado em você uma pessoa que a expectativa de Deus é que você dê muito fruto. E que esse fruto permaneça. Deus está preparando você. Se não aconteceu ainda o que você tem pedido ao Senhor, é porque tudo tem um tempo certo. Ele não esqueceu de você. Se você falou hoje isso, o Senhor esqueceu de mim. Eu já não sinto mais o mesmo fervor que eu sentia antes. Isso é mentira que foi sussurrado no seu ouvido. Deus continua a cuidar de você. Deus conhece o seu coração e Ele tem ouvido as suas orações. Deus sabe e tem colhido cada lágrima que você tem derramado no altar do Senhor. Lembre-se, você
está conectada à videira verdadeira. É só questão de tempo para que você frutifique e faça exatamente o que Deus quer que você faça. Não é fácil o processo, mas Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você abrace o processo e entenda que é Ele que está fazendo. E Deus quer que você continue tendo fé, confiança do que Ele começou a fazer na sua vida. Deus te trouxe hoje aqui para falar isso ao seu coração. Porque Ele é Deus, não é palavra do pastor Marcos. Porque o pastor Marcos não consegue convencer ninguém. Agora o Espírito Santo vai onde ninguém consegue ir. Vamos orar.